Aleluia. Já vamos convidar o pastor Jairo para vir aqui. O pastor Adilson está hoje em Blumenau, numa reunião da convenção, mas está com o seu espírito alegre, porque nós podemos estar todos aqui, reunidos aqui nessa noite. Amém? Você está feliz com Jesus, porque Deus está nos dando essa oportunidade de crescimento? Sim? Amém? Pastor, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço, querido. Boa noite, a paz do Senhor. Que bom estar com vocês mais uma vez. É gostoso poder mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos aprendizados. Na realidade, a vida é feita de aprendizados, né? A vida ministerial é feita de aprendizados. Então, quem para de aprender, para de crescer. E é tão bom quando nós aprendemos nunca parar de aprender. Uma das coisas que é tão importante na vida é continuar aprendendo sempre, sempre. E hoje é dia de aprendizado. Nós vamos retornar à nossa apostila daqui a pouquinho, mas eu quero antes que você abra sua Bíblia em aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Como eu fiz ontem, eu também vou fazer hoje. Eu gosto sempre de começar uma sala de aula, né, uma lição como hoje. Eu gosto sempre de começar falando do porquê nós estamos estudando, o para o que nós estamos estudando, né? Qual o propósito principal daquilo que nós estamos fazendo aqui? Porque quando a gente compreende o motivo, fica tão mais fácil. Não é verdade? Quando você não entende o motivo, fica tão mais difícil. É tão mais difícil você ser um obreiro se você não entender o objetivo. Mas quando você entende o objetivo, você faz e faz com tanta alegria. Você sabe por que muitos líderes de células desistem? Porque eles não compreendem bem o objetivo. Eles não entendem muito bem o porquê estão fazendo. E isso faz toda a diferença. Eu quero falar um pouquinho disto para nós irmos para a nossa apostila no capítulo 3, onde nós paramos ontem. Aos Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, eu vou ler na versão NVI, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu acho tremendo esse versículo, tremendo, esmiuçando só um pouquinho para nós darmos norte ao nosso treinamento, né? Aqui o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele está falando que, primeiro ele está falando do grande poder que há em Deus, esse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, e ele fala que esse poder está acima de tudo, está acima de todas as coisas, de todos os nomes que se possa referir, né, de todas as hostes e principados e potestades. Ele fala desse grande poder. Aí ele chega no 22 falando, e ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Só que os pés ficam no corpo, né? Os pés não ficam na cabeça, os pés ficam no corpo. Então diz que ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Ou seja, ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e nós somos a igreja, o corpo dele. Ou seja, então todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, todas as coisas. Ele está falando de todas as coisas, e quando a Bíblia fala todas, não está exagerando, está falando todas mesmo. Não importa em qual língua você pegue esta palavra, todas, todas, todas as coisas. Aqui tem uma palavra muito chave, que eu acho muito lindo, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você sabia que a igreja é a plenitude de Deus? A palavra plenitude, você sabe, né? Você sabe muito bem, né? Vem de pleno, completo. A igreja é a plenitude de Deus na terra.
Deus escolheu não manifestar-se na terra, não estar na terra, não operar na terra, a não ser através do seu corpo. Então ele opera através de você, opera através do seu corpo, a igreja. Sabe, às vezes nós estamos tanto querendo a mudança da nossa sociedade, às vezes nós estamos, orando, Jesus, transforma aquele mendigo, aquele caído, aquele usuário de drogas, aquela pessoa que está prostituída, e a gente às vezes, Jesus, vá até ele fazer a obra da transformação. Só que o corpo de Jesus somos nós, então eu tenho que falar, Jesus, vamos lá libertar aquele mendigo. Jesus, vamos lá curar aquele doente que está no hospital, vamos libertar aquele encarcerado. Então eu sou o corpo dele, eu sou a plenitude dele, ou seja, nós representamos o corpo dele, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então você é a pessoa que Deus usa para a transformação dessa cidade. Sabe por que o Brasil está vivendo esse momento tão difícil, político, econômico, moral? Sinceridade, a culpa é nossa. A culpa não é do presidente esse ou aquele. Quem vai mudar a circunstância não é se esse ganhar ou aquele outro ganhar. É a igreja avançando e cumprindo o seu papel. É a igreja entrando nos portais do inferno, nas portas do inferno, e arrancando as pessoas aprisionadas. Se a igreja cumprir o seu papel, tudo muda. Tudo muda, é a igreja avançando. E eu estou tão feliz por você estar aqui hoje, porque você é a plenitude de Deus na terra. Plenitude de Deus, você representa Cristo através das suas ações. E isso é tão lindo e é tão gostoso ver o quanto Deus está usando você e vai usar muito mais. Pegue a sua apostila no capítulo 3, onde paramos ontem. Eu quero continuar esse nosso treinamento para que possamos alcançar esses conhecimentos tão importantes de Deus para a sua vida. Você como a plenitude de Deus. Nós estamos no item 2 do capítulo 3 da nossa apostila, e eu quero dar sequência a esta parte tão importante sobre supervisão. Ontem, no final, eu terminei falando que nada funciona, sem supervisão, nada. Se você pedir para os filhos lavar a louça e não supervisionar, fica todo mal lavado, não é verdade? Tudo que você não supervisiona não vai sair bem feito. Então, cada pessoa da igreja, ela precisa estar debaixo de uma supervisão, debaixo do olhar de alguém, supervisionando, para que ela possa crescer e alcançar o seu lugar em Deus. O sonho de Deus é que cada pessoa alcance a plenitude de Cristo, a plena posição, o pleno papel da sua existência na terra. É isso que Deus quer. Então no ponto 2 fala, investindo na família. Nós estamos falando de como supervisionar bem no nível pessoal. Esse é o assunto. Eu preciso supervisionar bem no nível pessoal. Então, esse assunto, investimento na família, esse texto aqui, em que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, na sua apostila está o texto, ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Infelizmente, nós ouvimos dia após dia, pessoas contando histórias tão tristes, sobre pessoas que destruíram as suas famílias, não relacionando bem, não tratando bem, guardando mágoas. Quantas histórias tristes nós já ouvimos acerca desse assunto. Eu me lembro de uma história contada pelo pastor Ezequiel Teixeira, um pastor lá do Rio de Janeiro, da igreja Vida Nova de Irajá. Eu estava ouvindo o pastor Ezequiel uns anos atrás, e ele contou algo assim bem triste. Se não fosse
Tão triste seria até cômico a história que ele contou. Havia um irmão na igreja que gostava muito de cantar. O irmão gostava muito de cantar na igreja. E ele chegava um pouco mais cedo, e ele já procurava o pastor e dizia: pastor, eu estou vindo do céu, pastor. Estou vindo do céu. E eu gostaria tanto, pastor, hoje de cantar um hino. Porque enquanto eu estava no céu, orando, Deus colocou um hino para eu cantar. E o pastor Ezequiel dizia: sim, meu irmão, claro, então cante o louvor que Deus colocou no seu coração. E o irmão cantava. No próximo culto, mesma coisa. E o pastor Ezequiel começou a perceber que a esposa do dito irmão estava assim se definhando. E a irmã estava emagrecendo, emagrecendo e cada vez mais emagrecendo. Até que um dia ele procura a irmã em particular e pergunta: está tudo bem com a senhora? Parece que a senhora está, emagrecendo, então até ficando debilitada na sua aparência. O que está acontecendo, irmã? Ela respondeu: é meu marido, pastor. Ele é um demônio lá em casa. O homem estava vindo do céu, mas na realidade ele era o que perturbava a família dele. Então, infelizmente, histórias como estas nós ouvimos tanto, de pessoas que não entenderam o seu papel na sua família. A igreja é a família de Deus na terra. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base do propósito para o qual nós realizamos. Sem família, não há igreja. A igreja, ela é baseada nos valores da família. Então mostra a tua família, que eu vou dizer aonde você vai chegar, cumprindo o propósito de Deus. Mostra quem é o teu esposo, quem é a tua esposa, mostra os teus filhos, que eu vou dizer: olha, daqui a tantos anos você vai estar em tal posição. Porque quem não cuida dos erros, nega a própria fé, é pior que o incrédulo. Então, esta área precisa ser muito bem supervisionada. Com os meus discípulos direto, eu falo muito sobre casamento, sobre família com eles. Porque eu aprendi isso com os meus líderes. Eu me lembro que eu reproduzia na minha família aquilo que eu tinha aprendido com os meus pais. Meu pai fazia aquilo que ele aprendeu com o pai dele. Então, nós praticávamos em nossa casa aquele princípio de a lei do que grita mais alto. Já conhece esse princípio? Então, nós praticávamos em nossa casa. Meus filhos mais velhos estavam começando na adolescência e nós, assim, tratávamos dentro desse princípio. Então, se eu falasse assim para o meu filho, leva esse lixo lá fora. E ele falasse assim: agora não, pai. Eu falava: como é que é, rapaz? Você vai agora sim? Aí um dia eu estou no discipulado e meu discipulador perguntou para mim: ô Jairo, como é que você trata seus filhos? Aí eu falei, eu aplico a lei de quem fala mais alto. E quem fala mais alto em casa sou eu. Aí meu discipulador fez uma pergunta para mim que eu quase saí correndo e fui embora, de vergonha. Ele perguntou assim, então: quem é o exemplo então lá? Só para eu entender assim, quem é o exemplo? Porque se ele grita e você grita mais alto, qual exemplo ele vai seguir? Falei: meu Deus, é verdade, eu estou totalmente errado. Que exemplo eu estou dando? Eu saí daquele discipulado com propósito. Falei: nunca mais eu vou agir assim. Quando eu cheguei em casa e eu falei com meu filho alguma coisa e ele respondeu lá assim mais áspero, eu fui até ele, dei um abraço. Falei: meu filho, por que você está tão nervoso assim? Que isso? Ele, claro, olhou para mim com aquela cara de quem? O que você fez com meu pai? Mas a partir dali, e glória a Deus porque eu aprendi isso, quando ele estava começando a adolescência, deu tempo de corrigir. E hoje eu tenho um ótimo e bom relacionamento com os meus filhos. Meu mais velho chega a ser meloso, daquele que fica abraçando e beijando a gente o tempo todo. Já é casado, já tem uma filhinha, já vai ter um filhinho daqui uns dias.
né, e fica me abraçando, mas porque eu aprendi esses valores, que eu preciso ser o exemplo. Como pai eu preciso ser o exemplo. Como marido eu preciso ser o exemplo. Então eu preciso transferir isso para os meus discípulos. Então eu continuamente eu pergunto, como está o seu casamento? Como você tem tratado a sua esposa? E eu fico o tempo todo trabalhando esses detalhes. E às vezes ele está chateado com a esposa, algum deles, chateado, porque ela fez, e ela fez, e ela fez, e ela fez. Eu deixo ele apresentar a lista toda do que ela fez, e falou, e que ele não gostou. Aí depois eu pergunto para ele, e como você reagiu, como exemplo que você é? É verdade, eu preciso ser o exemplo. Porque se você é o cabeça, você precisa ser o exemplo. E tudo muda, tudo muda. Eu me lembro de um casal que nós discipulávamos, eu e a minha esposa, e esse casal estava em processo, assim, vias de separação. Porque não conseguia se entender. Não havia como se entender. Pensavam tão diferentes. E havia destinos diferentes traçados. E nós tivemos um desafio de, através do discipulado, ficar ajustando e ensinando que o casamento é abnegação de si. Você tem que se doar, você tem que estar disposto a se doar para viver aquilo que Deus estabeleceu. Pensa comigo. Olha o projeto de Deus. Deus pega duas pessoas de planetas diferentes, com pensamentos totalmente diferentes e coloca para viver junto na mesma casa. O que Deus quer? Deus quer nos moldar. Deus quer nos fazer aprender, nos ajustar. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para poder ajustar com esse ser de um outro planeta. Então, quanta coisa nós vamos aprender, estar dispostos a aprender. E quantas coisas eu tive que, na prática, ir buscando em Deus e com os meus líderes, para ir aprendendo, para poder viver um casamento de acordo com o plano e o propósito de Deus. Então não foi fácil. Eu fui gastando tempo, estudando, orando, buscando, para aprender isso, porque não é fácil, é um desafio. Mas glória a Deus, eu conquistei um bom aprendizado, e me valeu para esses anos, e eu pude compartilhar com tantas pessoas. E esse compartilhamento ajudou tantas pessoas. E quantas pessoas puderam ter casamentos restaurados através das experiências que eu vivi, através daquilo que eu aprendi. Então compartilhe isso com os seus discípulos, com os seus liderados. Compartilhe as dificuldades que você teve, de que maneira você venceu, como você tem conseguido conduzir o teu casamento em sucesso, a tua família em sucesso, levar os filhos à fase adulta, e querendo fazer o que você faz, porque não tem nada mais satisfatório para os pais do que ver os filhos querendo fazer aquilo que ele faz, não é verdade? Não tem nada mais gostoso do que chegar, né, os seus filhos chegarem à fase adulta e dizer: pai, eu quero servir a Deus com você, eu quero ser um homem de Deus como você, eu quero ser um pastor como você, eu quero ser um líder como você é. É tão gostoso, é satisfatório, é prazeroso para a glória de Jesus. Eu tenho 3 filhos adultos, tenho 4 filhos, 3 já na fase adulta, e os 3 adultos estão envolvidos na obra de Deus, e a nossa menina mais nova não está ainda por causa da idade, porque se não fosse isso, ela já estaria também, porque ela deseja muito se envolver na obra de Deus, mas não é nada por nossa causa, é por causa de Jesus. Nós pisamos tanto na bola na criação deles, mas fomos aprendendo e buscando e aprendendo com os líderes e sendo corrigido e ajudando outros, e a gente vai crescendo. Então supervisione na área pessoal essa questão familiar, porque família é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base das nossas vidas. Como nós precisamos aprender isso, como nós precisamos aprender. Tem um princípio, antes de eu partir para o capítulo 4, rapidamente, eu até conversava com o pastor Adilson, da outra vez que eu vim aqui, em particular, né, a gente estava conversando sobre essa questão,
que eu acho assim muito legal. Há alguns anos atrás, eu vou falar bem rapidinho sobre isso, que eu me empolgo nesse assunto. Alguns anos atrás, eu estava no meu tempo com Deus, estudando a Bíblia, e eu li um versículo bem conhecido da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, nos versículos 33 e 34. Eu faço um resumo deles, né? No 33, um resumo dele diz assim: o homem casado cuide de agradar a sua esposa, cuide das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. E no 34, em resumo também, numa parte dele, diz assim: e a mulher casada cuide das coisas do mundo e em como agradar a sua mulher. Aliás, o seu marido. A mulher casada cuide das coisas do mundo e em como agradar o seu marido. Quando eu li esses versículos que eu já tinha lido tantas vezes, uma palavra acendeu, a palavra agradar. Eu nunca tinha parado para pensar na palavra agradar. E eu comecei a meditar sobre aquela palavra agradar. Peraí, o marido precisa agradar a sua mulher? Fiquei chocado com aquela palavra agradar, agradar. O que é agradar? A primeira coisa que me veio à mente foi a história de Caim e Abel. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque o Caim deu o que ele queria dar e não o que Deus queria receber. E por que Deus se agradou de Abel e de sua oferta? Porque o Abel deu o que Deus queria receber. E eu parei, peraí, quer dizer que como marido, eu não tenho que dar o que eu quero dar para ela, eu tenho que dar o que ela quer receber? Aquilo me chamou a atenção. E naquela hora eu transformei aquilo num princípio para a minha vida. Eu chamei a minha esposa, falei assim: amor, eu quero compartilhar um negócio com você. Eu tive uma revelação aqui na palavra. Olha, aqui está escrito que o marido precisa agradar a sua mulher. Amor, eu quero fazer um voto com você, a partir de hoje eu vou te agradar. Eu não vou dar o que eu quero dar, eu vou dar o que você quer receber. Ela ficou, claro, muito feliz. Falei: então a partir de hoje eu vou te agradar. Eu vou te agradar. Aí ela falou: então eu também vou fazer isso, porque está escrito aqui que a mulher precisa agradar. Então eu também vou te agradar. Não vou dar o que eu quero dar, vou dar o que você quer receber. Falei: então fechou. Começamos a praticar. Não foi fácil. Te confesso que no início não foi fácil, porque a tentação de querer dar o que eu quero dar, em qualquer área, tempo, né, atitude, seja lá o que for, finanças, seja o que for, é grande. E aí foi uma batalha. Aí passado um período já, eu achava que eu estava arrasando, eu achava que eu era o maridaço, né? Que eu era o marido mais pleno no seu papel. Aí naquele momento da DR, aí eu falei para ela assim, falei: amor, tem alguma coisa que você queira e eu ainda não faço? Claro que eu achava que ela ia dizer: claro que não, amor. Você faz tudo. Aí ela falou: tem. Falei: não acredito, eu faço tudo. Aí ela falou: amor, você não gosta de ir na loja comigo comprar roupa. Eu falei: amor, é verdade, é verdade. Porque a minha esposa, ela é diferente de todas as esposas que estão aqui, todas, não tem uma aqui parecida com ela. No shopping tem 88 lojas. Ela quer comprar um vestido. Na primeira loja que ela chega, tem o vestido que ela quer. Ela experimentou, serviu, gostou. Ela pergunta: amor, você gostou? Gostei. Tá ótimo, vamos levar? Não, amor, deixa eu ver nas outras, ver se tem um outro que eu goste mais. Aí depois de 3 horas de caminhada pelo shopping, nas 88 lojas, aí chega na última, ela fala: amor, eu vou levar aquele da primeira. Tem alguma parecida com ela aqui? Meu Deus, tem. Aí ela falou: mas você não quer me agradar? Eu falei: quero, amor. Então a partir de hoje, vamos andar às 88 lojas, vamos passar a gostar disso. Numa outra oportunidade eu perguntei: amor, tem alguma coisa que você gostaria ou não faça? Ela falou: tem, você não gosta de ir no mercado comigo. Falei: amor, de fato assim, não é fácil empurrar o carrinho no meio daquelas gôndolas enquanto você lê as receitas dos bolos. De fato, olha, chegou um produto novo, olha que legal, deixa eu ver.
mas tudo bem, eu quero agradar. Você acredita que eu passei a gostar de ir na loja e percorrer as 88 lojas? Eu passei a gostar de ir no mercado. Ela espera na minha agenda o tempo para eu poder ir no mercado com ela. E eu gosto de ajudar ela a escolher. Agora é eu que vejo, olha amor, um produto novo. A Nestlé lançou algo novo. Sinceridade, eu passei a gostar, porque aquilo dava prazer para ela. Ela gostava que eu fizesse aquilo. Só que, sabe o que foi tão gostoso? É que a recíproca foi verdadeira. Ela também age desse jeito. E isso faz toda a diferença. Então, é claro que eu falando disso em alguns lugares, teve uma vez que, ao final do culto, um irmão me cercou ali fora e falou, se você falar disso de novo, eu vou pegar você. Mas, falando assim sério sobre esse assunto, é claro que a minha esposa é uma esposa super sensata, equilibrada, ela jamais vai me pedir algo que eu não possa fazer. Então, é claro que existe pessoas, né, estou falando de pessoas equilibradas, sensatas, pessoas, né, que também eu desejo aquilo que o outro pode me dar. Porque é tão triste quando a pessoa simplesmente te dá um presente e ela não importa se você vai gostar ou não vai gostar. Você já ganhou um presente que não gostou alguma vez? Já. Antigamente o pastor usava gravata direto, né, de segunda a segunda. Se era pastor tinha que andar de gravata, né? Você lembra disso? Então, eu ganhava muita gravata nesse tempo. E na maioria das gravatas que eu ganhava, era aquela gravata de zíper, sabe aquela de zíper? Que aí, enquanto você vai pregando, vai mexendo, quando você termina a pregação, o nó está aqui, ó. E ainda, geralmente, preta. Eu não tinha tanto velório assim para ir. Por que a pessoa me dava uma gravata que eu não gostava? Porque ela não estava preocupada em me agradar simplesmente. Ela queria me dar um presente. Ah, vou dar um presente para o pastor. Agora, eu já tive cada experiência legal. Pessoas que perguntaram para minha esposa, o que eu poderia dar para o pastor assim que iria agradá-lo? Ah, já me aconteceu cada experiência legal. Aí ela queria agradar, não é verdade? Ela foi buscar saber o que de fato me agradava. Supervisione essa área familiar no seu discipulado, no seu GC, nas pessoas que você lidera. Ajude-as a viver uma família segundo o plano de Deus. Capítulo 4, supervisão técnica. Tudo bem com o senhor? A paz. Seja bem-vindo. Supervisão técnica. Supervisão técnica em nível da célula. Aqui eu quero falar de um assunto bem interessante para você. Eu vou contar como é que nós pensamos na questão da supervisão técnica. Nós acreditamos em duas frentes de supervisão. Uma, a estratégica. O que é a estratégica? Aquela supervisão que eu faço indo à célula. Então eu vou à célula, eu chego um pouco antes da célula começar, eu vejo que hora o líder chega, se estava tudo pronto antes, se estava tudo arrumado, né? Então eu chego lá bem antes, e eu fico ali, assisto tudo, não participo, ou seja, não faço nenhum dos ingredientes da célula, fico só ali participando, só dou uma palavra de saudação a todos ali, parabenizando por aquele grupo reunindo, e fico até o final para ver como está todos os aspectos, para depois dar algum feedback para o líder, né? E, claro, parabenizá-lo muito, mas também dar algum feedback na questão da célula. E esta é a supervisão estratégica. Mas existe a supervisão técnica, que ela é tão importante, mas tão importante, e ela começa através de um mapa. Eu vou pedir para projetar aqui para nós o mapa, para você poder entender. Esse é o mapa que nós usamos, vai aparecer aí. Vai aparecer aí. Então, esse é o mapa que nós usamos. Então, eu vou explicar para você como é que nós fazemos. Então, nesse mapa, cada célula, ela tem um mapa. E claro que são vários mapas, né? Vou explicar para você poder entender. Então, ali coloca o nome da célula, o nome do líder, o endereço, dia e hora que a célula reúne.
Esse mapa, todo final de mês, o líder da célula entrega para o seu supervisor, que traz também ao pastor da igreja. Por que ali o endereço, dia e hora? Para poder ser feita a supervisão estratégica. Para o pastor, o supervisor, os demais líderes da igreja poderem ir lá de surpresa, poder supervisionar aquela célula, porque isso é muito importante. Se eu ligar para o líder e falar, olha, eu vou visitar a tua célula hoje, ele não vai fazer a mesma reunião que ele faz todo dia, você concorda comigo? Não, ele vai mudar. Ele, olha pessoal, ninguém fala que hoje o pastor está indo na célula, tá? Olha, chega lá mais cedo, vai chegar em cima da hora que você chega todo dia. Não é assim? Agora, se eu chegar lá sem avisar, eu vou pegá-lo de calça curta, né? Ou seja, eu vou saber de fato como a célula está acontecendo. Então, é de praxe que nós visitamos as células assim de surpresa, para que possamos saber como as coisas estão acontecendo, porque faz parte da supervisão. Então, é importante aqueles dados. Do lado no esquerdo, ali no primeiro campo, membros. Ali, então, nós colocamos o nome dos membros da célula, começando pelo líder, se for o casal, é o líder, a sua esposa, tá? E aí os demais nomes, quantas folhas dessas forem necessárias, dependendo do tamanho da célula, tá? Ali, no outro campo, MDA. O que é MDA? É meu discipulador amado. Então, quem discipula essa pessoa? Então, ali coloca o nome do discipulador dela. Então, MDA. E no outro campo, a função. Qual a função que ela tem naquela célula? Ela é o líder da célula? Ou é o diácono da célula? É o intercessor? É o secretário? É o ministro de louvor? Ou, ele não está ocupando nenhuma função. Então, se ele não está ocupando nenhuma função, então nós deixamos aquele campo ainda em branco, até definir uma função para ele, tá? Aí nós fazemos um outro mapa desse, igual para aquela pessoa que veio pela primeira vez. Então, como nós fazemos? A pessoa veio pela primeira vez na nossa célula, o secretário, na hora da comunhão, senta do lado dela e diz assim para ela: eu posso pegar o teu nome? Porque a gente gosta de pegar o nome e o telefone das pessoas que vêm aqui estar conosco. Ela, claro, pode sim, meu nome é Clarice da Silva. E já pega o nome dela. Posso pegar o seu telefone, só para que a gente possa mandar algum recadinho para você, alguma coisa assim? Aí ela passa o número do telefone dela. Olha, eu não quero te incomodar, mas vem pegar a sua data de aniversário. Nem precisa me dizer o ano, só o dia e o mês, só para que eu possa, no seu aniversário, poder estar parabenizando você. Ela, tudo bem, pode. E aí nós preenchemos aquele campo. Então é o mapa dos Natanaéis. Por que eu já pego o nome dela no primeiro contato dela com a célula? Porque nós trabalhamos assim. Esse controle de membros da célula é algo interno da igreja. Nós não expomos isso para as pessoas da célula, quem está no hall de membro ou quem não está no hall de membro. Por quê? Eu vou lhe explicar. Por exemplo, vem frequentar a nossa célula um membro de uma outra igreja evangélica. Ele é membro de uma outra igreja evangélica. Então, não é correto eu colocá-lo como membro da nossa célula. Você concorda comigo? Mas também não é correto eu falar para ele: você não pode ser membro dessa célula. Então eu falo para ele: olha, pode ficar frequentando à vontade, seja bem-vindo aqui, fica bem à vontade. Só que internamente nós não colocamos o nome dele aqui nesse mapa, até porque esse mapa é para controlar quantos membros nós temos, supervisionar os nossos membros, quem são os nossos membros. Então nós já pegamos esses dados desde o princípio. Outra coisa, nós não perguntamos para a pessoa se ela deseja ser membro da célula ou não. É algo automático. Quando ela vem na célula 4 vezes consecutivas, a quinta vez que ela vem, nós já passamos ela para dentro, efetivamos ela já como membro da célula, já fica algo automático. Nós não vamos perguntar, mas você quer ser membro da célula? Se ela veio 4 vezes consecutivas, transformamos ela em membro da célula. Tá? Então ela já passa para o
dos membros da célula. Por quê? Nós temos 3 níveis de membresia na igreja. O membro de célula, quem pode ser? Qualquer pessoa. Ela só não pode ser membro da nossa célula, só for membro de uma outra igreja evangélica. Mas se não, ela pode ser membro da nossa célula. O segundo nível de membresia é o membro iniciante. É quando ele batizou e passou pelo curso de membresia e fez aliança. Ou ele veio de uma outra igreja com a bênção da sua liderança, e ele passou pela membresia e pela aliança, ele então é um membro iniciante. E o terceiro nível de membro da nossa igreja é o membro responsável da família. É quando a pessoa se tornou um discipulador. Ou seja, é aquele filho de 14 anos de idade que ele já ajuda a cuidar dos demais irmãos em casa. Ele já ajuda com os afazeres da casa. Ele ajuda a cuidar dos demais. Então, ele é o membro responsável da família. Ele ajuda a pôr comida em casa. Ele ajuda a lavar a louça. Ele ajuda a cuidar da casa. Ele ajuda a cuidar dos irmãos. Então, esse membro de célula é uma pessoa que ainda nem iniciou no processo de membro da igreja. Ele é o membro da célula. Então, automaticamente, nós passamos ele para ser membro. E se ele veio essas 4 vezes por você membro e parou de vir, aí o nome dele volta para o mapa dos Natanaéis. Nós vamos continuar orando até ganhar ele para Jesus, e visitando, e orando, e visitando, e orando, até restaurá-lo, porque o nosso propósito é ganhá-lo para Jesus. Então nós sempre acreditamos que pisou na nossa rede, nós precisamos cuidar dele. Ou seja, pisou na célula, Deus mandou ele para nós. Se pisou aqui dentro, Deus colocou aqui. O diabo não vai mandar alguém aqui. O diabo não vai mandar alguém na célula. Então, se pisou ali, é nosso dever. Agora, ser o santo carrapato no pé dele, corar até consolidar. Então, esse controle aqui, vamos dizer assim, estou usando essa palavra só para você poder entender, é para nós sabermos como nós estamos caminhando, porque disso depende do nosso crescimento. Nós precisamos saber se as células estão sadias. Então, você já ouviu falar dos números evangelásticos? Então, é aquela célula que ela tem 15 membros, mas na realidade, quem frequenta mesmo são 8. E esses outros? Esses outros passaram por aqui, mas até mudaram, nem vem há 3, 4 meses. E o número continua sendo dado ainda como 15. Ainda continua, tem 15 membros, tem 15, mas quem comparece mesmo? Só comparece 8. Então, na realidade, é um número evangelástico. Então, isso não é bom para a supervisão. Isso não é legal. Uma coisa que nós fazemos, como nós recebemos esse mapa todo final de mês em nossa mão, então, uma coisa que nós fazemos que é importante é pegar esses mapas e checar eles com os meses anteriores, para comparar os nomes. Porque se nós supervisionarmos só números, nós vamos supervisionar muito mal. Aconteceu conosco um episódio em Fortaleza, deixa eu compartilhar isso daqui. Era uma célula que estava debaixo da minha supervisão. Na época fazia parte do meu distrito. E nós vamos fazer essa supervisão aqui dos mapas. Eu peguei o mapa do mês da célula e estou comparando os nomes. Quando eu olhei com o mapa de 2 meses anterior, 2 meses atrás, a célula estava com 10 membros. Mas você acredita que 2 meses atrás, só o casal de líderes eram os mesmos? A célula continuava com 10 membros, só que só o casal de líderes eram os mesmos. 8 membros daquela célula não frequentavam mais, e não sei como, que rapidez eles conseguiram, porque eles já tinham 8 membros novos naquela célula. E no relatório estava vindo 10 membros, mas a gente precisava comparar o nome. Aí imediatamente eu liguei para aquele líder: meu amado, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo que 8 membros dessa célula deixaram de frequentar. O que está acontecendo? Quem são eles? E é como a gente já tem um número ali, imediatamente nós já estamos ligando para aquelas pessoas: o que aconteceu? Eu vi que você não está mais na nossa célula, o que está acontecendo? Imediatamente corremos atrás para garantir que essa pessoa não se perca. Porque, amados, não é só ganhar.
O propósito principal nosso é garantir cuidar dessas pessoas, garantir que nenhuma se perca. Jesus conta aquela parábola que ele deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma que se perdeu. Então, numa igreja com 200 membros, com 300 membros, com 500 membros, é fácil a gente conseguir até ter mais essa questão aqui mais solta e o controle mais fácil. Mas no momento que você passa a ser uma igreja de milhares de membros, muda tudo. Se você não tiver isso rigorosamente, debaixo de uma supervisão, de um alinhamento, de relatórios precisos, as pessoas se perdem e você não fica sabendo. E você, como pastor, como líder, como supervisor, você acaba não ficando sabendo disso. Então, por isso que é tão importante que esses relatórios sejam preenchidos sistematicamente, com muita responsabilidade. Por isso, há um secretário responsável para estar atualizando isso e vendo todos os detalhes para garantir, cuidar e pastoreio a essas pessoas. Então, quem são os Natanaéis voltando à apostila? Natanael, alguém que está sendo evangelizado, alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, ainda não é uma pessoa considerada convertida. Então nós consideramos como um Natanael, ele ainda está em processo. Quem é o membro iniciante? Para você poder entender, a pessoa se converteu há pouco tempo, então ele ainda não está cuidando dos demais, tá? Quem é o membro ativo? A pessoa que está demonstrando compromisso com a igreja local, fazendo os cursos de fundamentos. Então, não vou te explicar no relatório esses detalhes e te ensinar como você faz essa supervisão, olhando para o relatório e vendo como tudo está. Então, supervisão técnica em nível de setor. Setor, eu expliquei ontem que quando o líder de célula multiplica 3 vezes com os seus discípulos, ele levou os seus filhos espirituais à multiplicação, ele formou então o setor. Então agora ele é um supervisor de setor. Então essa supervisão que eu estou falando aqui agora, técnica, é em nível de supervisor de setor. As fichas de pessoas convertidas no domingo já foram entregues para o líder cuidar, então é parte dele. Ele é responsável por isso. Aqui, pastora, quando a pessoa se converte, preenche uma ficha? Preenche. Tá, eu estou falando de coisas da nossa realidade, só para confirmar. Então, o supervisor do setor vai certificar. Aquela pessoa que se converteu no culto do domingo, a ficha já foi entregue para o líder de célula. Então, na nossa prática, na segunda-feira, é feita a separação dessas fichas, né? Se foi trazido por alguém, automaticamente quem trouxe vai cuidar. Quem gera, cuida, né? Se não, se a pessoa veio sem direcionamento, então nós vamos ver a qual célula está mais perto da casa dela, para que aquele líder possa garantir o cuidado. Então nós praticamos aquela fono, o telefonema 24 horas, né? E marcamos a visita para a mesma semana, para já levar a célula, para poder garantir que ela esteja debaixo já de um pastoreio. Já foram inseridas na célula, então essa pessoa que se converteu no domingo, já foi para a célula, já está na célula. Esse foco é do supervisor de setor, ele precisa ter esse foco. Então se converteu, tem que garantir que nesta mesma semana ele já receba a visita, ele já seja inserido na célula, garantir que ele já esteja na célula, porque a célula para nós é o berçário espiritual. É o berçário onde o bebê vai ser colocado. O bebê tem que ser colocado no berçário imediatamente. Se o bebê se converte e ele não é inserido imediatamente na célula, o risco da morte prematura é grande, porque ele não foi inserido na célula. Você sabia que os primeiros 30 dias da conversão de uma pessoa é o período de maior risco para ela? Os primeiros 30 dias é o período de maior risco para ela. Então, nesses 30 dias iniciais, é necessário uma supervisão muito intensa para que ela fique garantida ali e não se perca por nada, porque esse é o nosso objetivo. O 2.3 já foi destinado a alguém para discipulá-las. Então, imediatamente, explicando a grosso modo, para você entender de modo prático, a
pessoa pisou aqui no culto, digamos que ela veio pelo culto, pisou no culto, entregou a vida a Jesus, preencheu a ficha vai para o líder de célula. Aquele líder de célula que pegou a ficha é o responsável por garantir cuidado. Não quer dizer que ele vai discipular, mas quer dizer que ele é o responsável por garantir que alguém vai cuidar. Então, imediatamente, ele já vai enviar alguém para visitar, trazer para a célula e já garantir. Sem que a pessoa saiba, ó, você vai ser responsável por cuidar dela. Tudo bem? Você cuida para mim? Cuido. Garanto cuidar. Então tá, você vai cuidar dela para mim. Então o líder de célula já deixou alguém responsável. É aquela pessoa que vai ficar ligando, indo atrás, visitando, passando para buscar, para vir ao culto, para vir à célula e garantindo que ela esteja sendo consolidada, inserida no contexto da igreja. Já existe alguém preparado e disposto a cuidar dessas pessoas. Então, o supervisor de setor, ele tem que garantir que na célula existam pessoas disponíveis, prontas para cuidar, pessoas que queiram dar as suas vidas pelas pessoas, pessoas que queiram doar as suas vidas para servir o reino, para servir a obra de Deus. Isso é tão importante. E como é feito isso? Isso é feito através do culto, no culto de celebração. Quantas mensagens, não ficamos pregando o tempo todo, mas quantas mensagens pregamos no próprio culto, falando da importância de darmos as nossas vidas pelas pessoas, de amar o que Deus ama, de fazer aquilo que Deus sonha que nós fazemos, através do Tadel, através do líder da célula, através da supervisão, através dos eventos missionários. Então, são tantos meios próprios de ativar nas pessoas esse desejo por cuidar das outras, de querer cuidar das outras, garantir o cuidado das outras. 3. Supervisão técnica em nível de área. Estou falando desses níveis aqui na administração do ministério, já vou chegar em detalhes mais assim na prática, para você poder entender melhor. Em área, o que é uma área? Deixa eu explicar o que é uma área. Eu expliquei ontem o que é um setor. Então, um líder de célula explicou 3 vezes. Com 3 discípulos, ele formou um setor. Uma área é a partir de 12 células e pelo menos 2 setores. Então, quando ele multiplicou células, que completou o número de 12, e pelo menos 2 setores foram formados, ele forma-se então uma área. Então ele vai ser agora um supervisor de área. Entenda o processo, vai ficar mais claro assim do jeito que eu vou falar. Cada semente reproduz segundo a sua própria espécie. Vamos repetir comigo essa frase? Diga comigo: cada semente reproduz segundo a sua própria espécie. Então, membro reproduz membro. Então, eu sou membro da célula, vou reproduzir o quê? Membro. Eu sou líder da célula, qual é o meu objetivo de reprodução? Reproduzir? Líder. Eu me tornei supervisor de setor, o que eu vou reproduzir agora? Supervisor de setor. Eu vou levar as pessoas a ser aquilo que eu sou. Eu me tornei um supervisor de área, eu vou agora levar as pessoas a serem área. Então, cada semente reproduz segundo a sua própria espécie. Você vai reproduzindo aquilo que você é. Então, ele se tornou líder de célula. Então, qual é o objetivo dele agora? Transformar cada membro dessa célula em novo líder de célula. Tornou-se supervisor de setor. Então, meu desafio agora é levá-los a ser setor. Eu me tornei área, vou levá-los a ser área. Meu desafio. Eu me tornei distrito, vou levá-los a ser distrito. Então, esse crescimento vai ser de acordo com o meu crescimento. Eu levo eles para onde eu estou indo. Esse é o projeto. Então, a área é isso que eu expliquei agora. Qual é a função dele? Conhecer e colocar em prática o que aprendeu. Verificar a quantidade de células que não estão praticando a visão por completo. Então, ele vai ficar supervisionando esses detalhes. O supervisor deve garantir que o DNA da visão seja preservado. Então, ele é o que vai ficar olhando essa visão geral, esse panorama geral da visão ali naquelas células. Capítulo 5, supervisão ministerial. 5 anos se determina o desenvolvimento
da supervisão. O foco principal do líder de célula é multiplicação, primeiro ano. Então, aqui já dá para você entender aquilo que eu falei agora há pouco. O foco principal do líder de setor é a supervisão, garantir a qualidade do discipulado. O foco principal do supervisor de área é a reunião. O foco principal do pastor de distrito é a mobilização. O foco principal do pastor de rede é a administração. Então esses são os 5 anos da supervisão, cada um fazendo o seu papel, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, o líder de célula garante a multiplicação, o supervisor de setor vai garantir a supervisão, que essas células estejam de acordo com aquele projeto, para que elas possam multiplicar. O área vai garantir que a visão esteja praticando, né? O distrito, a mobilização em torno do projeto da igreja, né? E rede acima, a administração. Então são os que vão administrar tudo isso, para que continue a crescer. Supervisão em nível estratégico ou ministerial, também pode ser dito dessa maneira. Então, essa supervisão em nível estratégico ou ministerial, ela precisa ser feita por uma pessoa com visão diária. Tem que ser uma pessoa que tem essa visão da diária, que ela vai olhar as coisas de longe e já perceber tudo. Então, é aquele que está de longe olhando e já vendo como as coisas estão acontecendo. Então nós usamos, por exemplo, um envelope relatório. Vocês têm um envelope relatório também? Eu vou te mostrar aqui, não é o modelo que nós usamos, é o modelo que eu montei só para mostrar, mas os itens que estão aí no próximo slide, só para você poder entender. A arte não tá boa, mas para você poder entender, aí eu peguei o modelo de um envelope para você poder entender. Então essa é a frente do envelope. Uma pessoa perita, né? Ela vai bater o olho com essa visão diária para conseguir ter essa supervisão clara diante dos olhos dela. Então a igreja, né? O nome da célula, o nome do líder, o supervisor de área, o pastor de rede, ali a data da reunião, né? E o valor da oferta. Esse é o lado do envelope. Aí o outro lado, que é o ponto X da questão, aí, né? Nomes figurados, né? Volta lá na oferta, R$80, foi uma boa oferta, bem razoável. Aqui é claro que está bem mais, né? 550. Amém? No próximo, esse envelope ele está assim figurado só para você poder entender. Então vamos lá. Abre os outros itens aí. Isso, abre todos para mim. Pronto, abre esses números só para que a gente possa fazer rapidamente essa supervisão, para você poder bater o olho e saber o que está acontecendo naquela célula através do relatório. Aí você vai entender a coisa de forma geral. Vamos começar do lado direito seu aí no relatório. Lá está escrito membros compromissados presentes. Você está vendo lá? Membros compromissados presentes. Do lado esquerdo está improvisado ali, né? Membros inscritos, tá? Então quem são os membros inscritos? São os membros ativos, aqueles que estão ativos, estão fiéis à célula, aqueles que estão frequentando assiduamente, são os membros inscritos, tá? Então, membros inscritos 10, membros compromissados presentes 10. Então isso significa que as 10 pessoas que são membros dessa célula estavam na nossa reunião. É isso? Tá? Convidados presentes, 5 convidados presentes estavam também nessa reunião. Criança de 0 a 12 anos, 0. Total dos presentes, 15 presentes tinha nessa reunião. Então esse envelope chegou para minha mão. Embaixo aqui, GS, que são os grupos de evangelismo. Essa célula está fazendo 4 grupos de evangelismo, né? Que é na casa das pessoas, fazendo aquele curso bíblico com elas, tá? Para ganhá-las para Jesus. E do lado esquerdo,
10 MDAs. Hoje nós não estamos mais pegando quantos MDAs tem na célula. Hoje nós temos outro modo de perguntar, que é: quantos discipuladores tem na célula? Quantos discipuladores? E quantas pessoas sendo discipuladas? Porque nós não só queremos que as pessoas sejam discipuladas, mas nós queremos que sejam discipulados saudáveis. Por quê? Quando eu pergunto quantos MDAs, 10 pessoas, 10 MDAs, isso significa que as 10 pessoas vão ser discipuladas. Mas quantos discipuladores? De repente é uma só que está discipulando as 10. Ela está discipulando bem? Não, é só um discipulado que faz de conta. É só um discipulado nominal, não está acontecendo, é só para números mesmo, para inglês ver, né? Então não funciona. Então quantos discipuladores? Então 10, tem 4 discipuladores. Eu sei que de fato elas estão sendo, né, discipuladas. Aí lá em cima, voltando para esse lado esquerdo, líderes de treinamento, 4, né, que nós temos aqueles 4 kits de treinamento. Essa célula aqui estão com os 4 kits de treinamento. Membros presentes no culto, 10. Então nós queremos também saber dessa célula aqui, que o nome dela, você viu ali que nós colocamos, e fazer esse do nome dessa célula. Quantos membros dessa célula estiveram no culto? Obrigado, meu amado. Muito obrigado. Quantos membros dessa célula vieram ao culto? Sabe por quê, amados? Porque às vezes nós temos tantas pessoas da célula que não vai ao culto. Isso acontece numa igreja com milhares de pessoas. Eu me lembro que em Fortaleza uma vez, nós fizemos uma supervisão e nós descobrimos que uma grande parte das pessoas das nossas células não estavam no culto. Só que nós não tínhamos como saber. Porque não tinha como contar. Quem daquela célula tal está aqui? Não tinha como. Aí tivemos essa ideia, então, através do relatório, o próprio líder, quando ele chega no culto, ele procura certificar se toda a célula dele está no culto. E se alguém faltou porque já liga, está tudo bem, não tive no culto, aconteceu alguma coisa. Isso é supervisão. Ela precisa estar debaixo da supervisão. Senão ela falta e ninguém sabe. E se ela falta e ninguém sabe, ela vai se sentir como se não tivesse valor. Imagina você não veio ao culto, ninguém te ligou. Ninguém notou que você faltou. Você se sentiria bem assim? Não. Então, como nós vamos saber se alguém faltou? Através do discipulador, através do líder de célula. Essas são as pessoas que vão ver. Olha, eu membro da minha célula não veio. Então, ao final do culto, nós ensinamos os nossos líderes a ligar, fazendo uma tempestade, sendo bem dramático. Por quê? Para mostrar o quanto é importante. Ligando assim, tipo: fulano, você não veio, está tudo bem, sentimos a sua falta, não foi a mesma coisa sem você. Para ele entender que é importante para nós, que nós amamos ele aqui, nós queremos ele aqui. Senão ele vai achar que o clima do filho é uma coisa, né, qualquer, só porque tinha um atletismo ali acontecendo, ele deixou de vir ao culto. Ninguém nota a ausência dele, é verdade? Então ele ausenta-se por qualquer coisa. Agora, quando notam a ausência dele, quando alguém supervisionando, aí muda tudo. Aí voltando aqui ao relatório, deixa eu mexer um pouquinho nesses números agora, não vai estar na mídia não, é só aqui para nosso raciocínio. Vamos lá. Chegou esse envelope para mim, eu sou supervisor. 10 membros inscritos, mas membros compromissados presentes, só 7. Só tem 7. Então o que eu faço quando eu vejo que tem 10 inscritos e tem 7 só para aparecer? Sabe o que eu faço? Eu pergunto para o líder de célula na hora, eu sou supervisor. Quem são os 3 que faltaram? Se ele falar para mim assim, não sei, então eu já sei que ele não está entendendo o papel dele como líder daquela célula. Ele não está entendendo. Agora, se ele falar assim, quem faltou foi o fulano, ciclano e o Bertano, aí eu faço a segunda pergunta: e por que eles faltaram? Porque ele tem que saber por quê. Eles faltaram porque um está viajando, outro está fazendo Enem, outro
lá uma questão em casa que não deu para ele sair. Agora, se ele falasse para mim, não sei o que ele falou. Então eu sei que ele não está cumprindo com o papel. Entenda. Por que nós reunimos em pequenos grupos? Para poder garantir o cuidado. Você já pensou se você fosse membro de uma família biológica do tamanho dessa daqui, ó, todos esses aqui fossem seus irmãos, só um pai e uma mãe aqui, teria como? Imagina uma criança crescer num contexto de uma família desse tamanho aqui, tem jeito? Não, esqueceram de mim seria pouco. Não sei se você sabe, mas aquelas famílias ribeirinhas, lá onde nós temos a missão, né, nós temos a missão Paz, que ela faz um trabalho com os ribeirinhos da Amazônia, cuidando daquelas pessoas que não são cuidadas por ninguém. Elas não têm nada, elas vivem assim, a Deus dará. Elas constroem casas de palafitas sobre a água. De um lado elas jogam os dejetos, do outro elas jogam um balde para pegar água para fazer a comida, para beber. Então, ou seja, elas vivem assim, de um modo muito trancado. Então a nossa missão, ela leva filtros doados para essas pessoas, tratamentos de saúde. Nós temos cerca de 100 embarcações grandes, tem até hospitais sobre a água da missão, para tratar essas pessoas, para ajudar elas, para levar saúde e, claro, o Evangelho de Jesus. Nós temos próximo a 500 igrejas só nos ribeirinhos da Amazônia, só nas comunidades ribeirinhas. Só que é muito pouco, porque são milhares de comunidades ainda não alcançadas. Então, só usando eles como exemplo, essas famílias não só vivem em situação muito precária, mas elas têm muitos filhos. Então é aquela escadinha assim, mas é mais fácil faltar comida do que um filho no ano. Então, geralmente aqui tem 12, 15 filhos, e tudo assim, a escadinha, um de 6 meses, outro de 1 ano e meio, e assim vai. Aí é muito interessante. Quando chega o final da tarde, a mãe grita: meninos, vem todos aqui, à beira do rio. Aí ela vai pegando de um por um, ela passa o sabão assim rapidamente. Não, vai lá, vai lá. Na hora da refeição, a mãe coloca ali aquele caldo de peixe com farinha naquela cuia e leva lá no terreiro onde ele está. E ele passa xixi, cocô espalhado nas pedras e tal, e tá ali, ele senta junto com a galinha, os porcos, e no meio ali ele come aquilo, e junto com tudo, ele passa o dia ali, 1 aninho de idade, ele passa o dia ali no chão ali, e ele come ali, ele come no final da tarde, quando pega, mergulha no rio, passa o sabão, vai lá, pode ir lá, tal. Então é criado desse jeito, é aquela barrigona, né? Aquela barrigona, por tantos micróbios, ervas e tal. Então aquelas crianças crescem assim numa situação bem complicada. Mas não é maldade daquelas mães, porque elas não têm uma condição melhor. Por que eu te contei essa história? Porque acontece isso na igreja. Crianças que são cuidadas assim. São cuidadas desse jeito. Elas comem ali junto com os porcos, gato, cachorro, galinha, cresce barriguda, né? E o máximo que a mãe faz, o pai faz, é pegar e mergulhar lá no rio, lavar rapidinho, vai lá, porque não dá conta de cuidar de todo mundo, porque não há um cuidado individual. A nossa igreja não pode ser uma igreja que cuida das pessoas por atacado. Nós temos que cuidar do varejo, nós temos que cuidar do individual. Essa igreja vai ter 5 mil membros. E quando ela tiver 5 mil membros, ela tem que ter 5 mil membros debaixo dessa supervisão. O supervisor pegando esse relatório e olhando: quem são esses 3 que faltaram? Faltou por quê? Já ligou? Já fez a visita? É esse o nosso papel, amém? Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão.
atenção, garantir o cuidado para cada pessoa, garantir que cada uma vai estar bem cuidada, cada uma. Então, se falta uma pessoa no seu grupo, e você não liga ao final do grupo, ao final da reunião, você não está sendo bom líder. Me perdoe a minha sinceridade, e até o meu atrevimento de falar isso aqui para você, né? Porque eu nem sou o seu pastor, mas me perdoe essa sinceridade, quando o meu modo de pensar, porque ao terminar a reunião, faltou uma pessoa, na minha opinião, não só o líder deve ligar para saber o que está acontecendo, mas o líder deve mobilizar a célula, o grupo, falar: amados, vamos todos ligar para aquela pessoa, vamos todos estar ligando e dizendo que nós sentimos tanta falta dela. Olha, não te vimos hoje, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, nós queremos te ver, você é tão importante para nós. Amém? Se bem que eu acho que vocês já estão fazendo isso em todos os grupos, já estão praticando isso em cada uma delas, né? E no culto de celebração, a mesma coisa. Faltou alguém no seu grupo, você não pode vir para o culto como se só fosse você, sua esposa e seus filhos, só você, seu marido e seus filhos, e só pega eles e vem para o culto. Aleluia, glória a Deus. Não, vou chegar, fulano, você não encontra tudo certo, se precisa de alguma coisa, tem de carona, tem quem te leva, tem quem da passagem, com quem você vai. Você é um pai de família espiritual, e você precisa garantir que a tua família espiritual esteja aqui alcançando com o papai, igual você garante que a tua família biológica também esteja. E aí ao final do culto, quando veio, já imediatamente ligar para ela: você não veio? Está tudo bem? Preciso de uma visita? Se o pessoal foi agora, eu quero que você esteja bem, eu quero garantir que você esteja bem. Quem entendeu até aqui? Então, através desse relatório, outro detalhe, vamos imaginar que já é um mês esse relatório está vindo, não tem um convidado. Essa célula está boa? Não, essa célula não está boa, porque não tem convidados, só tem zero convidados. Como uma célula não tem convidados? É um restaurante que não tem cliente. Então tem alguma coisa errada com a nossa comida. Nós precisamos mudar alguma coisa, né? Então esse detalhe é muito importante. O grupo de evangelismo, a célula precisa o tempo todo estar tendo grupo de evangelismo, porque é através do grupo de evangelismo que nós alcançamos novas pessoas. É super importante. Como eu faço? Você está na fila do banco, alguém olha para você e diz assim: a coisa está feia, né? Aí em vez de você falar para ela: é verdade, está feia mesmo. Em vez de você falar para ela: olha, desculpa, mas é que está tão bem, está tudo tão maravilhoso. E ela vai ficar chocada, porque ela esperava que você concordar com ela. Aí quando ela passa do momento do choque, aí você fala: o que é mesmo que você está me falando? Você está com algum problema? Geralmente, elas vão imediatamente contar o problema ali sem nunca te ver. Ela nunca te viu. Estou desempregado, com essa crise e tal. Aí sabe o que a gente faz? Olha, se você quiser, eu posso fazer uma campanha de oração lá na sua casa. Eu creio em Deus. Deus vai fazer uma obra lá na sua família. Se você quiser, eu posso fazer uma campanha de oração. O não você já tem. Não é verdade? Então, o que custa lançar a rede? Você pode lançar a rede. Eu já vivi cada experiência interessante. Tem uma que eu nunca me esqueci, sempre conto ela. Eu estava em Fortaleza de bairro, procurando um local para nós abrirmos um novo núcleo da igreja. E eu estava procurando esse local e eu passei e vi um galpão fechado. Mas não tinha placa. Aí tinha uma loja do lado, eu parei, entrei na loja e perguntei para essa senhora que estava atrás do galpão. Eu falei: a senhora sabe me informar se esse galpão do lado está desocupado? Eu estou procurando um local para alugar. Aí ela falou: não está desocupado não, senhora. Aí tem uma igreja, o pessoal barulhento. Aliás, isso nem é igreja, porque eles só fazem arruaça aí. Eu pertenço a uma igreja, e a igreja que eu pertenço é um ambiente totalmente diferente. Eles fazem arruaça aí e falam que isso é igreja. Eu tinha perguntado só se o salão estava desocupado, só isso. E ela estava atendendo uma senhora.
uma outra senhora. Aí eu fiquei pensando na hora, choque quando eu vi a discurso dela, eu fiquei pensando, bom, ela já tem a igreja dela. Mas essa mulher que ela está atendendo, ouvindo toda essa situação, essas palavras ruins dela. Aí eu virei para a mulher que ela estava atendendo, eu falei, e a senhora pertence a outra igreja? Aí ela falou assim para mim, não, eu estou em cima do muro. Aí eu falei, olha, a senhora tem que ter muito cuidado, porque se esse muro cair, a senhora pode se ferir gravemente, não é bom ficar em cima do muro. Eu veria a deixa dela. Aí ela falou, o senhor é de alguma igreja? Eu falei, eu sou da igreja da paz. Ela falou, eu preciso tanto de oração. Eu falei, eu posso fazer uma campanha de oração na sua casa, a senhora gostaria? Ela disse, eu gostaria. Eu falei, então eu vou pegar o seu telefone e vou pedir para a minha esposa ligar para a senhora, para combinar então um dia. Aí pegamos um casal e fomos na casa dela no dia marcado no horário. Ela tinha na casa dela uma fábrica de roupas. Ela costurava para umas grifes lá, umas lojas. E ela tinha nessa fábrica uns 8 funcionários. E ela chamou todo mundo para ficar, marcou no final do expediente. Chegamos lá, primeira lição de evangelismo, falando sobre o amor de Deus. Segunda lição de evangelismo, quem é você em relação a Deus? Ah, eu sou servo de Deus. Ah, eu sou filho, né? As pessoas falam essas coisas. Terceira lição, quem Deus é para você? Ah, Ele é meu Deus, é meu Senhor, é meu Rei, né? Aí a gente vem com aquela pergunta básica. Tudo bem, você disse na semana passada que você é filho, hoje você está dizendo que é pai. Você tem vivido como filho? Você tem honrado e respeitado o seu pai? Aí a gente faz o apelo. Sabe o que aconteceu? As 8 pessoas entregaram a vida a Jesus. Na terceira semana, ali já virou uma nova série. Já iniciamos uma nova série. Então, é super importante que o grupo esteja fazendo GES, esteja fazendo grupo de evangelismo, a célula esteja fazendo grupo de evangelismo. Porque aí a estratégia, nós brincamos em nossa igreja, que se alguém espirrar do seu lado, em vez de você falar saúde, você fala GE. Aí ela fala o quê? Aí você fala de fazer uma campanha de oração na casa dela, de levar, de alguma maneira, uma estratégia de adentrar a casa dela e levar Jesus até a casa dela. Então, você entendeu a leitura aqui no relatório? Então, por esse relatório aqui, nós temos ideia como está a célula. Eu não preciso ir lá, basta olhar para esse relatório, eu já sei como ela está. Frequência, convidados, grupo de evangelismo, frequência do culto, número de líderes em treinamento. Então, esses dados aqui, nem precisa me dar na célula, só de pegar esses dados, eu sei se a célula está boa ou não está. E você agora também, né, olhando do jeito que eu expliquei, você consegue ter uma ideia clara sobre como está aquele grupo, só através de olhar esses relatórios semanalmente. Aí eu quero te dar 2 dicas para você. A primeira, você já ouviu falar de algum grupo que precisa multiplicar, mas não tem líder pronto? Já ouviu falar de algum assim? Então já te dou uma dica. Por que ele não tem líder pronto? Porque o discipulado não está funcionando. Porque se o discipulado funciona, vai ter líder por som. O discipulado com certeza está falando de futebol, está falando de política, está falando mal do PT, mas não está falando as coisas de verdade que precisam ser faladas. O discipulado não está funcionando. Então, quando o líder fala assim, eu tenho quantidade de pessoas para multiplicar, mas eu não tenho líder pronto. Então, eu já sei, como supervisor, que o discipulado não está funcionando direito em relação. E o contrário, tem líder pronto, mas não tem quantidade de pessoas para multiplicar. Você já ouviu falar de algum grupo assim também? Eu tenho uns 3 líderes lá, mas não tem quantidade de pessoas para multiplicar. O que está faltando aí? Evangelismo. A célula não está vivendo os princípios do evangelismo. Ela precisa viver os princípios do evangelismo. O grupo de evangelismo, ela precisa ter o dia do amigo, a célula especial, ela precisa ter estratégias de estar ganhando pessoas para Jesus, para que ela tenha número, para poder multiplicar.
Então, supervisão em nível estratégico ou ministerial exige um supervisor com estilo de águia. Eu vou pular toda essa parte aqui, depois você lê na sua casa, fala sobre como, né, a águia ela forma o seu futuro líder de célula águia, né? Como ela forma o seu líder, como ele vai voar depois. Então nós já vamos para o capítulo 6, que é o último capítulo da nossa apostila. Supervisor de setor ajudando o líder de célula. O papel dele em ajudar o líder de célula. Quero só lembrar vocês do que eu falei ontem, que qualquer dúvida que você tenha, pode levantar a mão, pode me interromper, por favor. Tá? Tem alguma coisa que eu não falei direito, você não compreendeu, falei rápido demais, você não entendeu alguma coisa, pode levantar a mão. Eu estou impressionado, porque desde ontem, já horas que eu estou falando, e ninguém levantou a mão sequer nem fazer um comentário. De duas uma, ou ninguém está entendendo nada, então não dá nem para perguntar que ninguém está entendendo nada, ou eu estou falando tão bem que vocês estão entendendo tudo. Eu faço votos que seja a segunda. Teria um outro microfone sem fio assim? Poderia alguém levar lá na pessoa que fizer uma pergunta? Porque é importante que você pergunte, que você participe. Olha, aqui nós fazemos diferente, nós fazemos desse jeito aqui, né? Então não vem entendendo esse modo que você fala, é importante isso, essa interação. Eu gosto, é uma sala de aula, gente. Isso, então vamos ouvir a pergunta do nosso irmão lá, que foi o nosso primeiro a levantar a mão, né? Que coisa boa. Como preparar alguém para a liderança, né? O primeiro item, quando chegou lá, já está lá com o microfone. Então, o supervisor de setor ajudando o líder de célula. Então, aí vem o primeiro ponto, que é como preparar alguém para a liderança. Oi, boa noite, pastor. Boa noite. Perguntar, o GE, ele tem um prazo determinado? Qual que é o período? Quanto tempo? Como que funciona? Tá. Deixa eu explicar então sobre esse assunto. Veja, a gente fala sobre um assunto e às vezes fica aberto para você aí. Bonita pergunta, muito boa, muito pertinente. O nosso grupo de evangelismo, ele funciona assim. Antes de começar, o líder do grupo, quem vai fazer o grupo de GF, de evangelismo, precisa determinar quantas semanas. Então, a partir de 3 semanas, é o mínimo 3. O mínimo 3 e o máximo 14. Tá? Então, o mínimo 3 semanas e o máximo 14 semanas. Nós temos uma apostila específica para isso. Então, o que ela vai falar, tudo uma apostila curtinha. Ela só vai chegar lá e estudar aquilo com a pessoa. É uma reunião rápida, não é nada demorado. É no máximo 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Ela vai gastar uns 20 a 25 minutos dando aquela lição ali para ela, lição prática para levar a pessoa a conhecer Jesus e fazer uma oração. Geralmente nós usamos a tática de fazer uma campanha de oração, porque o povo gosta de se auto-campanha de oração, né? E se ela for católica, a gente propõe uma novena. Então a gente usa essa estratégia e pega nomes para oração, faz sua causa de oração. Então, se alguém contar para nós uma doença lá na rua, contou um problema, eu ofereço a campanha de oração para alguém. Ah, eu estou com meu marido está doente, estou com parente de acabar. Você gostaria de uma campanha de oração na sua casa? Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. O grupo de evangelismo é a plataforma do crescimento da igreja. Agora, não pode ser o líder de célula fazendo o grupo de evangelismo. Porque se ele virar uma outra célula, ele não tem como liderar. E ele criou já uma ligação. Então o ideal é o líder de célula ir junto com alguém da célula. Ele vai junto, mas quem vai liderar aquele grupo é alguém que ele está levando para liderar aquele grupo. Porque se tornando uma célula, aquela pessoa já se torna o líder daquela célula. Tá? Então é uma estratégia para ganhar vidas e para formar novos grupos. Tá? Se no mínimo 4 pessoas entregou a vida a Jesus, já pode virar outro grupo. Acima de 4 entregou a vida a Jesus, já vira um grupo.
Mano, vamos continuar então. Se tiver a mão levantada, você me ajuda aí. Ah, tem aqui. As perguntas estão todas ali naquele cantinho. Vamos lá. Pastor, o senhor falou sobre o Trinome, né? Sim. Então, a gente estudando algumas outras igrejas, algumas outras organizações, a gente entende que o trio são várias ferramentas, onde o novo convertido entra, ele passa por todo o trio até ele virar, se consolidar. Né? A gente está estudando o material da igreja mineira, ela comenta sobre isso, então, no final, consolidar. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o trio, porque é um que a gente... Tá, ok. Então, nós temos um trio que leva a pessoa de conversão até ser pastor da igreja, até ser um pastor. Toda pessoa que se converteu, ela tem a oportunidade de chegar a ser um dos pastores da igreja. Então, é uma oportunidade que ela tem. Então, primeiro passo, ela se converteu, ela imediatamente é inserida na célula. Um discipulador sobre a vida dela. E ela começa a fazer os cursos de fundamentos. Então nós temos 7 cursos de fundamentos. Fundamentos já falam, alicerce, a base da vida cristã dela. Então ela vai fazer esses 7 cursos de fundamentos. Então é nova criatura, família cristã, fazer discípulos, vida devocional, membresia, TLC. Então ela vai fazer esses 7 cursos aqui para poder ter essa base. Neste momento ela passa pelo batismo e aliança. Então depois da membresia vem batismo e aliança. Ela faz aliança com a igreja. Neste momento que ela faz aliança, ela vai para o segundo nível da escola ministerial. Aí ela vai agora ser treinada para ser um líder. Ela está nos fundamentos, agora ela vai ser treinada para ser um líder. Então ela vai passar por esse treinamento agora para se tornar um líder e ser um líder de célula. E aí ela vai ser treinada para ser um supervisor. Então nós temos uma escola ministerial que vai levando ela e conduzindo ela até ela chegar a nível de ser um dos pastores da igreja, tá? E claro que dentro desse trilho existem pré-requisitos. Então, por exemplo, para ela ser um discipulador, tem pré-requisitos. Para ela ser um discipulador, ela tem que ser convertida de verdade, ela tem que ser batizada, ela tem que ter aliança, ela tem que estar sendo fielmente sendo discipulada, ela tem que ser fiel de serviço operante, ela tem que ter um casamento organizado, uma família organizada. Então, ela tem um trilho para ser um líder de célula. Ela tem que ter essas qualificações de um discipulador e mais algumas. Ela tem que ter pelo menos 2 discípulos. Então ela tem que ter alguns requisitos para se tornar líder de célula, para se tornar supervisor de setor. Também requisitos, requisitos. Então ela vai crescendo, cumprindo com esses requisitos. Quanto mais exigências existem para ela ser algo, mais vai ter pessoas querendo ser. Tem pessoas que acham que as muitas exigências atrapalham, e não é. A Bíblia diz que o nobre almeja coisa nobre. Toda pessoa nobre, ela quer passar pelo trilho para chegar lá. Quando você dá algo valioso, de graça, a pessoa não valoriza. Coloca qualquer um para liderar a célula. Já não existe. Quanto mais difícil foi para se tornar líder de célula, mais poderoso que o líder de célula ela vai ser. Então, não fique achando que essas condições atrapalham, essas condições ajudam, aparelhem as pessoas para que elas sejam boas naquilo que elas vão fazer. Se você quer ser um médico, são anos de estudo, não é verdade? Quer ser um advogado, anos de estudo, depois vem especialização, vem pós, vem mestrado, doutorado, ou seja, e a pessoa quer ser um líder da igreja sem passar por nada. Então eu estava agora há pouco ouvindo sobre a escola ministerial de vocês aqui, né? Uma vez por semana e um sábado no mês o dia inteiro estudando. Que lindo! Porque senão não cresce, quem não estuda não cresce. Você sabia que as pessoas investem muito mais dinheiro na barriga do que na cabeça? Investem muito mais na barriga do que na cabeça. E a barriga não leva ninguém para frente. A cabeça sim leva para frente. Amém? Se tiver mais perguntas, pode fazer. Eu vou
atendendo vocês. Então, vamos lá. O supervisor de setor ajudando o líder de célula. Primeiro, como preparar alguém para a liderança? A ascensão ministerial de um membro começa na célula. O supervisor é responsável por lidar com as diversas situações e dificuldades que surgem, com o objetivo de que cada célula multiplique outra, cada supervisor de setor multiplique e forma outros setores. Como o líder da célula deve tratar os seus liderados? O exemplo do próprio Senhor Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, em João 13 você vê aquele exemplo, Um dos fatores que mais gera desviados na igreja, você sabia que são rusgas nos relacionamentos? É o que mais gera desviado, ou desigrejado, ou troca de pessoas de uma igreja para outra. Se você pegar dados estatísticos, você vai ver que os desviados, eles sempre vão dizer: alguém que tratou mal, alguém falou mal que eu não gostei, e fala de coisas que aconteceram nos relacionamentos. Por quê? Aconteceu uma rusga, ninguém foi atrás, ninguém tratou. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas, elas são muito polidas, e aí ela se afastou da célula. Aí você vai atrás dela e pergunta: por que você se afastou? Aí ela fala assim: eu me afastei porque eu passei a fazer um curso no horário da reunião, por isso que eu me afastei. Só que não é verdade. O curso na hora da reunião foi uma desculpa que ela arrumou para não ir. Na realidade ela teve um problema lá, só que ela não conta. A maioria, ela inventa uma desculpa desse jeito: não, é porque eu mudei, não é porque ficou ruim para mim o horário, é porque ficou distante, é porque ela inventa uma história, mas na realidade é um problema que aconteceu ali. Então é super importante que o líder de célula, o discipulador, aprenda com Jesus, que é o modelo, que é o supremo exemplo. Ele diz: eu sou a porta. E ele diz que o pastor, para ser pastor, tem que entrar pela porta. Para esse o Espírito Santo abre a porta. O ladrão, ele pula seco, ele não entra pela porta. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele é a porta, ele é o modelo. O ladrão não, o ladrão pula seco. Eu trago do meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriel. Então, ele acha que tem que ser do jeito dele, da maneira dele, e não é. Você não pode ser um líder da sua maneira, você precisa ser um líder segundo Jesus. Entra pela porta, Jesus. O pastor verdadeiro entra pela porta. Jesus é o supremo exemplo. Lava os pés deles. Discipulado de verdade não é o maior sendo servido pelo menor. Isso não é discipulado de verdade. Discipulado de verdade é o maior lavando os pés do menor. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu, ele lavou os pés. Você imagina Jesus lavando os pés de Judas? Jesus sabia da traição. Jesus lavou os pés do Pedro, e daqui a pouco espraguejou, dizendo: não conheço esse homem. Jesus lavou os pés. Sabe o que ele fala quando ele lava os pés? Ele diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, eu sou mesmo. Se eu sendo mestre e Senhor, eu lavei os vossos pés, vocês também devem fazer o mesmo. Deveis fazer o mesmo. Essa palavra deveis vem do verbo dever, dívida. Eu tenho uma dívida para com você, de lavar os seus pés. Lavar os pés significa que eu sou responsável por servir você. Toda a sua necessidade diz respeito à minha responsabilidade. Você diz isso por mão do teu lado? Diga para ele assim: toda a sua necessidade diz respeito à minha responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é garantir que você esteja bem. Isso é lavar os pés uns dos outros. Então nós precisamos, como líder, como supervisor, garantir que o líder de célula trate os seus liderados desse jeito. Amém? Como o líder se relaciona com os seus líderes, aqueles que estão acima dele? Ele sabe honrar seu líder? Está pronto para cooperar com ele e ajudar?
meu líder pode contar comigo. Como ele trata a liderança? Como ele trata as pessoas que estão acima dele? Não existe desvio. Princípios são inegociáveis. Honra é o caminho para uma vida bem-sucedida. Me mostra uma pessoa que honra seus pais, que honra seus líderes, que eu te mostro uma pessoa bem-sucedida. Me mostra uma pessoa que desonra seus pais, desonra seus líderes, que eu te mostro uma pessoa com fracasso garantido. Honra é o caminho para uma vida bem-sucedida. Quanto mais você honra, eu estou falando de aquela pessoa que fica paparicando, tem uma linguagem do mundo que é muito usada, né? Você sabe qual é. Então, não estou falando desse tipo de gente, não. Bajulação. Estou falando de bajulação. Meu líder é querido, mas por trás ele está falando mal. Por trás ele está agindo errado. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que honram de verdade. Leva cada liderado seu a honrar os seus líderes. Honrar os seus líderes. Isso faz toda a diferença. Nunca falar mal dos seus líderes. Nunca criticar os seus líderes. Nunca. Se você tem alguma crítica ao seu líder, somente a ele você deve falar, em particular. Meu líder, eu tenho uma crítica para fazer a tua pessoa. Peço perdão, com todo respeito, quero falar, mas eu preciso falar disso com você. Aí sim, aí é correto. Agora, falar pelas costas, falar para os outros, ficar recorrendo, revengando isso, é muito errado. Isso atrai grande maldição. Grande maldição. Como eles tratam? 4. Atitude do trabalho da própria célula. Quem é o primeiro a servir? Quem é o primeiro a servir? Nós temos uma lista de requisitos que nós chamamos de qualidades de um bom discípulo. Qualidades de um bom discípulo. Um bom discípulo, a primeira coisa, ele precisa ter obediência completa. Diga comigo, obediência completa. O que é obediência completa? Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: obedecei aos vossos guias ou líderes, em outra versão fala, pastores, obedecei aos vossos líderes e submetei a eles. Você já leu esse versículo? Claro. Por que ele fala obedecei e submetei? Porque obediência é um ato externo, submissão é um ato interno. A pessoa pode obedecer externamente, mas internamente ela não está submetendo. Lembra a história do Joãozinho? Eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé com a pessoa. Então, às vezes a pessoa está obedecendo por fora, mas por dentro não está. Então, vou citar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja um pastor dessa igreja aqui e eu peça para alguém, um discípulo meu, fazer a limpeza aqui do local, preparando para o culto. Aí ele vem com os apetrechos, balde, vassoura e tal, e ele começa a limpar isso daqui, ele começa dentro dele, ele está limpando. E ele começa dentro dele a falar: tanta gente nessa igreja, o pastor pede junto para eu fazer, não pede para outra pessoa, eu tenho tanta coisa para fazer, tem que parar para ficar limpando isso aí. Eu chego depois aqui, está tudo limpo, cadeiras arrumadas, está tudo no lugar. Ele fez, mas dentro ele não submeteu. Então a obediência tem que ser completa, ela precisa obedecer com alegria. Segundo requisito, transparência total. Diga comigo, transparência total. Qualificação do bom discípulo, transparência total. É aquela pessoa em que ela é uma pessoa totalmente transparente com o seu discipulador. O que ela pensa, ela fala. O
que ela ela revela, ela não esconde nada. Terceira qualidade do bom discípulo, boa atitude. É aquela pessoa de boa atitude. Aí você aplica em todas as áreas esse comportamento de boa atitude. A quarta, lealdade. Lealdade é algo tão importante e tão pouco encontrado de forma geral hoje. Então, lealdade é quando eu não só eu faço o que o meu líder está falando, mas eu protejo meu líder contra qualquer crítica de outros acerca daquilo. Porque às vezes eu penso diferente do meu líder, e ele está pedindo para eu fazer do jeito, eu penso diferente. Aí eu chamo meu liderado e digo assim: nós vamos fazer desse jeito que ele pediu. Eu penso diferente, mas não vai obedecer. Ele não foi leal. Ele precisa ser leal, tem que defender sua liderança. E o quinta qualidade, ele pensa igual ao seu discipulado. Ele escolhe, ele decide pensar igual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: irmãos, rogo-vos, pois, que fareis todos a mesma coisa, pensais todos do mesmo modo, tenhais todos o mesmo modo de agir. Como que uma igreja toda pode pensar do mesmo modo? Se um for pensando com o seu líder, com o seu líder, com o seu líder, com o seu líder, todos vão pensar igual. A Bíblia diz que a igreja de Atos todos tinham uma única fé. Como a igreja pode ter uma única fé? Se todos estão ligados à mesma cabeça. Se cada um recebe uma fonte, não vai ter uma única fé. Então é necessário que haja esse alinhamento de visão. Então precisa haver essas características. Então, as atitudes dele. Quem é o primeiro a servir? O exemplo deve começar com o líder. Seus liderados vão crescendo com a mentalidade de servir, até isso se tornar uma cultura na vida deles. Quinto, é extremamente necessário que nossas células pratiquem a hospitalidade, a atenção e a acolhida dos membros com simpatia e generosidade. Nós só devemos plantar o que queremos colher. Recebemos a unção de quem nós honramos. Então, a célula precisa ser acolhedora. Fazendo uma pergunta, só para desafiar você a raciocinar: o grupo que você pertence, você entende que ele é acolhedor? Quando chega alguém de fora, todos daquele grupo acolhem aquela pessoa, fazendo ela se sentir muito importante, ou ela fica se sentindo um peixe fora lá? 2, 3 vai lá e fala com ela, o restante vai ficar na panelinha, fica todo mundo conversando aqui e tal, e o convidado está lá, com 1 ou 2 ali apenas. A célula precisa ser muito receptiva. Esse grupo tem que ser um grupo que a pessoa pisa de dentro, ela sente o verdadeiro amor de Deus exalado ali. A atmosfera de amor tem que estar presente naquele lugar. Ela precisa sentir esse amor. Supervisionar o processo de consolidação dos novos convertidos. Então é outro papel do supervisor. Esse é o ponto nevrálgico do supervisor. O supervisor deve ficar acompanhando o novo convertido no trilho de liderança através do líder de célula. Supervisionar a frequência às células. As pessoas que você recebeu estão na sua célula, estão sendo discipuladas. Como está a situação delas? Então, todo esse processo, o supervisor vai ajudando o líder. De que fonte do seu rebanho está bebendo? Então, isso aqui tem que ficar sendo checado. Qual é a fonte? Ele está recebendo de onde? Né? O que ele está lendo? O que ele está vendo? Ele tá frequente no culto, no Tadel? Está participando de tudo? Cuidado com as desculpas. Apresentar desculpas para justificar seus desatinos. Pessoas que toda vez que você tenta corrigi-las, já tem uma desculpa pronta para apresentar, cuidado com ela, cuidado. Eu não tenho tempo, estou cansado, eu não posso. Essas desculpas fazem tão mal, porque na realidade são justificativas que não vão
levar ela a lugar algum. O microfone aqui para o pastor, cadê o meu assistente de palco? Corra ali, meu irmão. 10º, cuidado para não sobrecarregar alguém. Aqui vem muitas recomendações de supervisão, que eu não vou conseguir chegar a todas por causa do tempo, mas vamos só dar uma pinceladinha rápida aqui, porque nós já vamos finalizar em poucos minutos e eu não quero demandar tempo. Mas você vai ficar com a apostila e você vai ver tantas recomendações para a supervisão que vão ser muito úteis para a sua vida. Sim, meu querido pastor. Pastor, você falou ali, leu ali o cansado, né? Como é que trata isso, né? Não aqui, graças a Deus não acontece, mas tem uma igreja do Nazareno aqui, e às vezes os membros ali, os líderes de célula, falam, não, estou cansado, tem célula, tem Tadel, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal. A gente, estou cansado, não sobra muito tempo, tal. Como é que lida com isso? Porque precisa dar um conselho para o pastor ali. Obrigado. Ali o vizinho. Muito obrigado pela sua pergunta, pastor. De fato, eu penso que este é o modo com o qual é liderado. Que conselho que eu daria para esse pastor amigo? Cada pessoa, ela deve dar o que ela quer dar. Você está cansado? Não está dando conta? Meu irmão, fique à vontade. Fique à vontade. Deixa eu te explicar algo aqui que é importante. Lidere com a liderança da pessoa. Primeira coisa que eu vou perguntar para alguém, o que você quer ser? Eu sou o agente que vou ajudar você a conquistar o que você quer. Você quer chegar aonde? Quem você quer ser? Porque se eu quiser que ela realize o que eu quero, aí ela vai cansar. Agora, se é o contrário, eu ajudo ela, não tem como ela se cansar. Então vamos imaginar que seja o irmão aqui, né? Eu sou o líder dele. Aí eu pergunto para ele, qual é o seu sonho? Ele fala, meu sonho é ser um pastor na igreja. Você quer isso? Quer, então eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se uma hora ele vier, porque eu estou cansado, não está dando, meu amado, fique à vontade, eu estou aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Agora, se o sonho é meu, que ele seja um pastor, mas ele não sonha isso, de fato eu vou pôr uma carga sobre ele, que já ele vai estar desistindo. Então, descubra qual é o sonho do coração dele. Ele não está sonhando nada, então nós precisamos gerar sonhos no coração das pessoas. O que elas desejam. Porque quando elas têm um sonho, meu amado, ela está disposta a pagar o preço para realizar o sonho dela. Você concorda comigo? Quem fez aí 6 anos de uma faculdade, 5 anos de uma faculdade, sabe. Quantas vezes você pensou em desistir? Hein? Quem fez uma faculdade aqui trabalhando o dia inteiro e fazendo faculdade à noite? Quem fez isso? Vários. Quantas vezes você saiu do trabalho e pensou, hoje eu não vou? Mas tem prova. Tem que entregar um trabalho. Por que você completou? Porque você tinha um sonho. Estava cansado? Estava. Mas você tinha um propósito. É só isso, questão de propósito. Na minha opinião, essas pessoas não têm propósito definido, não sabem para onde quer ir, e aí, claro, tudo vai ficar cansativo, tudo vai ficar pesado. Amém? Então, cuidado para não sobrecarregar alguém. Nós fomos ministrar numa igreja uma vez, eu e a minha esposa, e num momento de intervalo, uma moça da igreja chamou minha esposa de lado e descarregou sobre ela uma série de coisas dessa natureza aí. Olha, aqui eu sou a escravinha camarada, tudo é sobre mim, todo mundo pede as coisas para mim, tudo que o pastor precisa é só comigo, e todo mundo pede, e eu já não tenho mais vida, eu já não consigo mais viver, porque tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu não aguento mais. Tem 2 erros aí. Primeiro, da liderança, que não está avaliando isso, porque na nossa igreja nós fazemos o contrário. Nós é que ficamos policiando, meu irmão, você já está fazendo várias coisas, não pega mais isso não. Cuidado com a sua agenda. Como que está o seu calendário? Eu pego os meus discípulos, que dia que você está parando? Vou lá, como está a sua agenda? Que dia que você discipula? Que dia que você tira com a tua esposa?
Como que é o teu calendário? Então eu, como supervisor, tenho que ficar olhando isso. E segundo caso, ela, na verdade, o erro dela. Como que ela aceita isso? Ela deveria falar, olha, eu não estou podendo fazer isso, porque eu já estou ocupada. Né? Agora é a hora que eu tenho que tirar um tempo para mim, eu preciso descansar e tal. Ela tem liberdade. Ninguém é escravo, amados. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Há liberdade. Precisa haver liberdade. Lidere com liberdade. Os meus liderados sabem que eles são livres. Livres. Ele lidera a célula porque quer liderar a célula. Ele é supervisor porque quer ser supervisor. Ele serve a Deus porque quer servir a Deus. Ele quer. Você quer? Quer. Então vem comigo. Quem quer, vem comigo. Ah, eu não quero. Então, fica na tua. Fica tranquilo aí. O dia que você quiser, você me procura. Eu gosto de trabalhar com quem quer. Porque quem quer, meu irmão, quem quer, vem. Quem quer não tem tempo ruim. Não está frio hoje. Está chovendo. Ah, porque ninguém quer nada. Não, quem quer vai, quem quer corre atrás. Você concorda comigo? Amém? Eu não vou poder continuar por causa do horário, e eu quero terminar fazendo uma oração com você. Aí vem definir as prioridades. Essa última parte é tão importante. Aí no 12, saiba mobilizar seus liderados, princípios da mordomia, dicas importantes para o treinamento de líderes. Essas dicas seria tão importante se eu tivesse tempo para a gente estar comentando, contando experiências, mas para não ficar cansativo para você, eu já quero ir encerrando, mas eu quero encerrar ainda com uma oração. Quero encerrar então nessa última frase aqui da apostila, na última página, a última frase, uma frase do John Maxwell. Eu gosto demais dessa frase do John Maxwell, que ele diz assim: liderança não é sobre títulos, cargos, ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. Amém. Tá tudo bem? Pequeno acidente, mas entre mortos e feridos escaparam todos. Coloque em pé, em nome de Jesus. Irmãos, nos minutos que ainda me restam, eu quero falar algumas coisas para vocês, para nós orarmos. Esse tempo que você doou ontem e hoje aqui, tenho certeza absoluta que ainda que sejam poucas coisas que talvez tenham sido novas para você, mas eu creio que Deus vai usar isto para implementar o seu ministério, para implementar o trabalho que você realiza para Deus. Então eu quero desafiar você a sair desse treinamento, desse seminário, com o propósito de ser ainda melhor do que você tem sido. De ser ainda mais atencioso com o propósito que Deus tem colocado na sua mão. Que você seja ainda mais responsável, você que já é líder, que você seja um líder ainda mais comprometido. E que você saia ainda mais apaixonado. As pessoas querem Jesus. Elas almejam Jesus, elas só não sabem que é Jesus. Então elas buscam nas drogas, elas buscam nas bebidas, elas buscam nos prazeres carnais, elas buscam em outras coisas. Porque a alma delas estão desesperadas. E nós temos o antídoto contra o mal que está na vida delas. Nós podemos libertá-las do cativeiro. Mas nós não podemos ser a igreja negligente, porque a igreja brasileira, ela ganhou muitas pessoas para Jesus. Ela foi uma igreja que avançou no evangelismo, mas ela não cuidou. A igreja brasileira, ela perdeu, posso até dizer que ela perdeu mais do que ganhou. Segundo dados, nós temos hoje cerca ou próximo
há 40 milhões de pessoas desviadas. Você vai nos presídios, estão cheios de presidiários desviados. Pessoas que se ausentaram da igreja, ninguém supervisionou, ninguém cuidou. Ele não estava debaixo de um olho, da visão de um discipulador, de um supervisor. É necessário que haja supervisão. Proponha no teu coração não perder ninguém. Jesus, ao final do seu ministério, ele diz: eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser aquele que já estava perdido, que é o filho da perdição. Mas eu não perdi ninguém. Proponha não perder ninguém. Proponha cuidar de cada uma. Doe a sua vida para isso. Doe a sua vida. A eternidade é construída através dos seus atos aqui. A Bíblia fala de recompensas da eternidade. Então, doe a sua vida. Uma pessoa que está se sentindo cansada em fazer a obra de Deus, no mínimo, ela não entendeu ainda o que é fazer a obra de Deus. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águia, subirão, voarão alto, não se cansarão. Até os jovens se cansam e se fatigam. Mas os que esperam no Senhor não se cansam. Se você vê alguém cansado, você pode chegar para ele e falar: meu irmão, no mínimo, você está fazendo a obra de Deus do jeito errado. Você não entendeu ainda o seu chamado. Porque não tem como cansar de fazer a obra de Deus. E por que ele compara com a águia? Porque a águia tem um sistema nas suas asas que ela descansa enquanto voa. Ou seja, a pessoa de Deus, ela descansa enquanto obedece a Deus, enquanto faz a vontade de Deus. Deus te chamou para ser um transformador de cidades, um agente de mudança dessa cidade. Então não tem como cansar. Eu posso cansar de estudar, eu posso cansar do trabalho secular, eu posso cansar de tantas coisas materiais, mas eu não posso me cansar de fazer a vontade do meu Pai. Porque o propósito para o qual eu existo é esse, eu estou aqui para ser esse agente de mudança, o agente de transformação dessa cidade. Eu gostaria de fazer uma oração por você, com você, mas eu gostaria de fazer um pedido bem estranho. Mas eu não quero que você olhe pelo lado estranho do meu pedido. Eu gostaria que você olhasse pelo lado profético daquilo que eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria que você entrelaçasse os braços assim, como uma corrente. Eu vou explicar para você. Isso, entrelaçasse os braços assim, com a pessoa do seu lado. Passe os braços assim. É como um cabo de guerra. Eu quero fazer uma oração por você. Isso, pode vir para cá, que aí se encontra com o de cá. Isso. Entrelaça os braços assim. É uma declaração que você vai fazer agora. De ligados um ao outro, unidos numa corrente de tomada de território. Essa igreja existe no propósito de reinar com Ele. E Ele está te chamando para reinar com Ele no seu local de trabalho, no local que você estuda, na sua esfera de ação. Então eu gostaria que todos bradassem comigo assim. Quero que você, com toda a força, quero que você brada comigo e diga assim: Deus, eu estou aqui para fazer parte da sua igreja. Eu quero cumprir com o meu papel, com o propósito para o qual eu existo. Conte comigo. Eu sou um agente de transformação dessa cidade. E eu vou cumprir com o meu papel. Os meus braços estão entrelaçados com os meus irmãos num ato profético de declaração espiritual que nós estamos unidos, ligados num só propósito de fazer a vontade do Senhor. E nós vamos conquistar essa cidade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o nosso sonho, o nosso propósito. E diga: Deus, usa-nos
unja-nos, capacita-nos. Nós somos o seu exército e nós vamos para cima. Satanás, se prepara, porque esse exército vai entrar pelas suas portas e libertar os cativos que estão em seu poder. Nós estamos indo e vamos tomar todas elas em nome de Jesus. E diga: Pai, eu já vejo essa igreja crescendo ainda mais e tomando toda essa cidade, em nome de Jesus. Conte comigo, conte comigo. Eu vou, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Seja usado por Deus, seja instrumento de Deus. Transforme essa cidade, transforme essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter estado aqui esses 2 dias com vocês. Quero agradecer ao pastor Adilson, a toda a família Aba aqui. Obrigado pelo carinho com que nos trataram, todo o amor. Eu amo estar aqui com vocês. Já estou me sentindo parte dessa família. Não dá para dar um abraço em cada um, então recebo o meu abraço e eu quero muito que esse período aqui tenha sido proveitoso para a vida de vocês. Deus abençoe, seja próspero, seja bem-sucedido, marcha em direção ao seu alvo, de agradar o coração de Deus. Deus abençoe. Aleluia. Obrigado.